Sou da igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor. E esse momento aqui, momento de nos saciarmos mais uma vez com a palavra. Já tivemos muitas palavras aí, e vamos ouvir um pouco mais agora, saber o que o Senhor tem a dizer a nós. Peço, irmãos, que por favor, abram no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Algumas traduções vão dizer: sê tu uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podem sentar-se, glorificando o nome do Senhor. Passagem muito conhecida, muito mencionada, muito falada em nosso meio. Aqui começa então algo, um projeto. Vamos logo no início. Deus dá uma ordem a Abraão. Uma ordem não muito fácil para se cumprir. E vem também uma promessa. Uma grande promessa, não era qualquer coisa. Deus, ele sempre surpreende. Nós vemos aqui logo no início, olha só que interessante, 4 aspectos em apenas um verbo. E que verbo é esse? O verbo sair. Sair da terra, da sua terra, onde ele estava ali naquele momento. Sair de sua parentela, sair ali do seu convívio. As pessoas com quem ele conviveu, as pessoas que ele amava e que o amavam. Sair da casa de seu pai para um lugar que Deus escolheu. Como falei, algo não muito fácil. E logo depois, Deus ele vai falar ali de uma promessa: farei de ti uma grande nação. Promessa era essa: ser uma grande nação. E havia ali algo que Deus colocava para Abraão, uma missão, um chamado, Que chamado é esse? Ser uma bênção. E não é algo pequeno, como eu falei, é algo muito grande. Ali começava algo, ali estava sendo estabelecido um princípio importante, de que Deus estava estabelecendo, de que os seus deviam se separar de tudo aquilo que pudesse impedir o propósito divino na vida deles. E ali o que havia, algo grandiosíssimo não só para aquele homem, mas para muitas e muitas gerações. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ali no versículo 2, ali vai falar que Deus, enquanto Abraão ainda estava na Mesopotâmia, Deus já falava com ele. Aqui a gente vai ver no capítulo anterior, logo no final, que Abraão estava ali, Ur dos Caldeus, ali, ele estava em Ur dos Caldeus,
né, juntamente com seu pai, ele sai de Ur dos Caldeus, vai para a terra de Canaã, e habitar ali em Harã. Então, Abrão, no caso, ele não era Abrão ainda, não se chamava Abrão ainda, ele estava ali com seu pai, na terra de Harã. E de repente Deus fala com ele. Deus já tinha falado com ele anteriormente, conforme diz em Atos dos Apóstolos, mas Deus fala ali com ele: sai da tua terra. E como é que Abraão responde? Abraão responde com duas coisas: com obediência e com fé. Mas como é que era? Por que Deus estava fazendo tudo aquilo? Abraão não sabia logo de início. Ele sabia sim que era algo grandiosíssimo. Imagina, você ouviu falar: vai lá, você vai ser uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Então ele sabia que era algo grande. Se ele ouviu aquilo do Senhor, né? E quando ele falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra, então ele sabia da grandeza. Mas só que ele não tinha ideia de como seria. Mas aí o que ele fez? Ele foi. Ele confiou, ele obedeceu e creu. Então vamos lá, né? Sabemos que esse propósito grandiosíssimo, ele tinha a ver o quê? Era o plano de salvação. Todo um povo sendo separado pelo Senhor, e dali viria o quê? A salvação. E vamos lá, Abrão foi obedecendo ao Senhor. Logo à frente, vemos que ele passa por dificuldades. Ele naquela terra começa a ter uma fome. Abraão vai até o Egito. No Egito, no momento, ele deixa de ser uma bênção. Em um determinado momento, Abraão ele vai faltar com a verdade. E quais são as consequências disso? Vemos até hoje. Por causa daquilo ali, Abraão recebeu coisas que a princípio pareciam ser coisas boas, mas não foram. Aquilo gerou inveja, aquilo gerou problema para a vida dele. É tanto que a gente vê hoje em dia aí, até hoje em dia, conflito entre duas nações, filhas do mesmo pai, que vivem em guerra. Está acontecendo agora, nesse momento. Por conta do quê? Por conta de uma mentira. Ele foi lá até o Egito, faltou com a verdade e aconteceu tudo aquilo. Mas só que, mesmo com esse deslize, esse erro, Abraão não se afasta de Deus. Abraão não deixa de cumprir aquele grandiosíssimo propósito. Ele continua. Ele sai de lá. Abraão, ele tem dificuldades em sua vida, nem tudo são flores, né? De repente ele sofre inveja de Ló. Ló se separa dele, que é o seu sobrinho. Mais tarde Abraão vai participar de uma guerra, sem nunca ter guerreado nenhuma única vez. Depois ele enfrenta problemas familiares e muita coisa. Mas só que nós sabemos que Abraão ele creu no Senhor. E por isso ele foi justificado. Então nós vemos que o principal foi o seguinte: ele ser separado, sair de tudo aquilo que poderia tirá-lo do propósito, poderia tirar o propósito divino de sua vida. E aí o que vai acontecer? Como eu falei, havia um plano grandiosíssimo. Um plano que era o quê? Era a salvação, a história da salvação. E o chamado de Abraão envolveria o quê? Não só uma pátria terrestre, que era a história de todo aquele povo de Israel, mas também uma pátria celestial. Vemos mais tarde que o Senhor, ele vai mudar o nome de Abraão. Abrão no caso significa pai exaltado. E Abraão, pai de uma multidão. A partir do momento que o Senhor muda o nome dele, indica
sua autoridade sobre ele. Abraão, mais do que nunca agora, pertencia completamente ao Senhor. Todos os seus propósitos, todos os seus planos, toda a sua vida. Então vamos olhar a situação de Abraão. Quando Deus fala com ele, ele já é avançado em idade. No caso, ele era, como eu falei, ele era Abrão ainda. Então ele era um homem que vivia numa terra muito envolvida em idolatria. Seu próprio pai se envolvia nessa idolatria. E toda a sua família. Abrão era casado com uma mulher estéril. Ela se sentia constrangida ao redor. Via mulheres terem filhos e ela não tinha nenhum. De repente Abraão já estava avançado em idade. E Deus o chama para um propósito. Então imaginem isso. Imaginem olhar para a sua situação agora. Você já está com uma certa idade e de repente você começa algo novo. Deus te chama para algo grandiosíssimo. E nós entendemos que quando Deus ele nos chama para algo, quando Deus ele tem um chamado, ele dá uma missão, e ele cria um propósito, não é algo mesquinho. É algo de uma proporção que a gente nem imagina. Pensem nisso. Quando Deus ele nos chama para algo, não é algo que vai se resumir a lá ficar dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. É algo que vai se estender para toda uma geração. E Abraão vai lá, cumprindo tudo aquilo, obedecendo ao Senhor. Mas vale ressaltar aqui algo importante, é que toda a vida de Abraão era uma vida de adoração. Não sou eu que estou falando isso, a Bíblia fala isso. Onde Abraão pisava, ele adorava o Senhor. Onde ele ia, adorava o Senhor. Sempre atento à palavra, sempre em oração. Então ele vai prosseguindo naquele propósito. Então Abraão sabe que tem algo além daquilo ali. Ele não se prende àquilo. Por que Abraão não se prende àquilo? Desde o início a gente sabe que Abraão não é uma pessoa que se prende àquilo que tem. Ele não fica ali, desculpe esse termo, mas é um termo muito usado, ele não fica numa zona de conforto. Ele aceita prontamente o desafio. Se examinarmos o Evangelho de Lucas, ali no capítulo 14, versículo 33, Jesus vai falar: quem não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. E isso estava presente lá na história dos discípulos. Vemos que Pedro, ele largou tudo. Jesus fez ele fazer uma grande pescaria, uma pescaria maravilhosa. Pedro ficaria bem ali, né, com todos aqueles peixes, mas Jesus fala: vem, segue-me. Ele deixou as redes e o seguiu. Levi, cobrador de impostos, estava lá sentado na coletoria. Jesus falou com ele: Levi, larga tudo isso aí, vem, segue-me. Levi também conhecido como Mateus, e outros mais, que deixaram tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque não estavam presos àquilo ali, não se deixaram limitar. E todos eles cumpriram esse propósito. Mas aí, vemos o seguinte, em Abraão, né, começou todo aquele propósito, toda aquela promessa. A promessa o quê? Da salvação. Então, toda essa promessa, ela se cumpre na proclamação missionária do Evangelho de Cristo. Podemos confirmar
Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, quem puder abrir aí, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8 vai dizer: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Deus, ele ali separava uma nação, mas essa bênção se estenderia a todos os povos da terra. E nós compreendemos aqui, de acordo com esse chamado de Deus, e conforme Jesus falou ali no Evangelho de Lucas, que ter fé requer o quê? Obediência. A fé em Deus, a fé em Cristo requer obediência a Ele como Senhor. E como funciona? Primeiro, Jesus vai falar lá em Lucas no capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, siga-me. E ele fala também lá ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49, ele fala: por que me chamais Senhor? Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, se queremos ter Cristo como Senhor, devemos fazer o quê? Ser obedientes a Ele. Então, a partir do momento que Abraão, ele é obediente ao Senhor, ele tem Ele para a sua vida. Olhamos para a nossa realidade. Vamos lembrar aqui, né? Todos nós estamos aqui porque temos um chamado. Ninguém está aqui, vamos ser sinceros, ninguém está aqui para ficar só no banco da igreja. Ninguém está aqui para vir aqui, viver a vida normal lá fora, seu cotidiano, com seu trabalho, e depois chegar aqui só falar glória, aleluia e tal, ficar lá na sua casa orando. Ninguém está aqui só para fazer isso. Vamos lembrar de uma coisa, mais à frente ali, alguns capítulos à frente, acho que é no capítulo, eu não lembro agora qual capítulo, mas aqui em Gênesis ainda, ali no capítulo 18, quando o Senhor aparece lá a Abraão, quando ele está debaixo dos carvalhais do Manre, o Senhor aparece para Abraão, ele recebe o Senhor, ele prepara um banquete para receber o Senhor, prepara tudo, e o que ele faz? Ele envolve todos ao redor, que todos possam participar daquele serviço. Então, quando nós temos um chamado, a gente passa a envolver todos ao redor. E assim Abraão fazia. Então nenhum de nós está aqui para ficar só no banco da igreja, só para ficar na mesmice. Deus nos chama para um propósito grandioso. Então vamos lembrar daquilo que o Senhor nos chamou, e para aquilo que Ele nos chamou, e aquilo que Ele nos prometeu. Está difícil? Para Abraão não foi fácil, gente. Ser chamado pelo Senhor não quer dizer que a nossa vida vai ser dias lindos, borboletas ao vento, ensolarado, tudo bonitinho, sorrisos, não. Abraão teve problemas. Nós vimos aqui que lá naquela terra começou a ter fome. Ele teve que passar por aquela guerra. Ele teve problemas com inveja. Passou por dificuldades. Não só ele, mas tantos outros. Mas ele tinha toda a certeza que o Senhor era com ele. Lembremos o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Davi foi ungido pelo Senhor, foi chamado para ser rei. O que Davi passou, gente, antes dele ser rei? Teve que fugir como um cão. Vivia escondido dentro de cavernas. Mal tinha o que comer. Sabe lá como é que vivia esse homem? Vemos a vida dos apóstolos, os profetas do Senhor, tudo que eles passaram.
Então, se a gente tem um chamado, não quer dizer que a nossa vida vai ser maravilhosa sempre. É nisso aí que o Senhor vai nos moldando. É nisso aí que vamos adquirindo resiliência. Lembremos da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele vai falar: sei o que é ter falta, sei o que é ter fartura, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquilo em Cristo que me fortalece. Então, tudo podemos. E lembremos então do que vai falar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. O mundo vai olhar para a gente, às vezes até um irmão nosso, alguém da nossa família vai falar: esse cara é maluco, está vivendo desse jeito, ele é louco, só pode ser. Mas não, porque você tem fé. Tem um hino da harpa que vai falar: os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seu troféu, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu. Abraão não viu aquilo se cumprir, mas ele foi fiel até a morte. Ele viu ali seu filho Isaac nascer, o filho da promessa nascer, mas ele não viu nem um terço de sua descendência. E nós estamos aqui cumprindo, fazendo parte dessa promessa. Olha para o que você está fazendo agora. Olha para o que a gente está fazendo agora. A gente é parte dessa promessa. Nós temos aquela bênção que o Senhor deu para Abraão. Ele nos chama também para sermos uma bênção. Nós temos esse chamado, nós temos a missão. Lembre-se que nós temos a marca da promessa. Vamos ler lá em Efésios, no capítulo 2. A carta de Paulo aos Efésios, ali no capítulo 2, no versículo 19. Vai dizer o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Como posso explicar isso? Abraão teve um chamado: sair da sua terra, sair da sua parentela, para ser um peregrino, para ser um estrangeiro. Nós temos esse chamado hoje. Você, quando foi chamado, você foi separado. Não é mais a mesma coisa. Você não vai mais viver naquele meio ali. Você vai ser um estrangeiro, você vai ser um peregrino. Estrangeiro, porque sua pátria não é mais aqui, a sua pátria é lá no céu. Você é peregrino, porque você vai onde Deus te mandar. Lembremos da palavra que o Senhor mais repete nos chamados: não temas, não tenhas medo. O Senhor fala isso com todos os profetas. Então não tenhas medo. Diz aqui: concidadãos dos santos e da família de Deus. Então às vezes temos que fazer como Abraão, temos que deixar nossa parentela. Temos que deixar, porque agora nós fazemos parte da família de Deus. Porque nós estamos ali juntamente com os santos, com todos esses profetas, com todos os servos do Senhor. Com eles somos concidadãos dos céus. Então vamos olhar para esse projeto do Senhor, para essa promessa. Não é algo mesquinho, é algo grandioso, é algo que vai ainda além do nosso alcance. Mas temos que ser canal da graça do Senhor. E vamos lá, tem muito mais envolvido nisso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ali nos versículos, a partir do versículo 43, vai falar o seguinte:
Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Que é isso? Como é que vamos saber? Como é que isso será reconhecido? Frutos. Geraremos frutos, mas não é qualquer fruto. Quando a gente olha uma árvore, a gente vai conhecer pela qualidade dos seus frutos. Às vezes não adianta uma árvore ela ser tão bela, ela dá frutos bonitos, grandes, mas de repente você vai abrir aquele fruto, ele não tem nenhuma polpa, ele é seco por dentro. Então nós fomos chamados para gerar frutos, frutos eternos, frutos que vão frutificar mais ainda. E assim foi a vida de Abraão. Não importa, de repente você pode gerar um fruto, mas aquele fruto, ele vai render muito. Então que nós possamos viver esse propósito, lembrando de ser uma bênção aonde formos. E é importante o que? Nós sairmos daquele meio, de tudo aquilo que vai nos afastar do propósito. O interessante que a obediência de Deus, a obediência a Deus, ela significa o quê? Deixar algo para receber, deixar alguma coisa a fim de receber uma coisa muito melhor. E Deus, ele é assim, tudo que ele tem para nós é muito melhor. É algo assim imensurável. É algo que tem um valor que não tem preço. A gente pode concluir também diante disso que quando a gente pede algo para Deus, quando a gente questiona Deus, pergunta a Ele, a resposta dele é bem melhor do que a gente espera. Quer ver um exemplo disso? Quando o filho pródigo ele volta para casa, ele espera algo da parte do seu pai, mas ele fala algo bem melhor. Ele tinha certeza que o pai dele ia aceitá-lo de volta, mas ele esperava que o pai dele fosse recebê-lo como um servo, como um mordomo, um empregado, mas não, ele recebe com pompas, com todo carinho, com toda a honra. E o Senhor é assim conosco. A gente pede tanto uma resposta para Deus, mas Ele tem algo muito melhor. E a promessa de Deus é assim, né? Quando Deus nos dá uma missão, quando obedecemos, nós deixamos uma coisa que a gente achava que era tão boa para receber algo bem melhor, muito melhor, algo grandiosíssimo. E assim, Deus ele nos muda completamente, como eu falei aqui, ele muda o nome para Abraão, indicando sua autoridade sobre ele. O Senhor muda também, muda o nosso nome. Quantos de nós não era reconhecido por algo, por alguma característica, quando éramos alguns que éramos do mundo? Mas quando a gente vai para a presença do Senhor, o nosso nome muda. Aquele que era um mentiroso, ele passa a ser o obreiro. Aquele que era o farrista, passa a ser o pregador. Essa é a realidade que nós vemos. Então o Senhor, ele muda até a forma como somos chamados. Para o quê? Para mostrar a autoridade dele sobre nós. Agora, algo que devemos vigiar muito é estar no lugar certo, na hora certa. Sabe por quê? Abraão estava no lugar errado na hora errada. Ele esteve lá no Egito, no lugar errado. O que aconteceu? A gente sabe, né? O que aconteceu. Outro exemplo que nós temos é de tantos profetas que estavam na hora errada. Por exemplo, o próprio Jonas, Deus manda ele ir lá para aquela cidade, e ele não vai, ele vai para Tarsis, né? Ele resolve ir para Tarsis, resolve fugir de Nínive. Jonas ele tanto temia Nínive, quanto ele achava que aquele povo lá já não tinha mais jeito. Ele resolve ir para Tarsis. Então o que acontece com ele? Quase morre, né? Vai para o ventre do peixe. Ai dele se não clama ao Senhor. Ele ainda passou por uma situação constrangedora, né? Acabou sendo jogado pelo grande peixe. Vemos Pedro, por exemplo. Pedro estava no lugar errado na hora errada.
foi se juntar aquele povo lá que estava perto do fogo, aquele povo lá que estava olhando Jesus com desprezo, ficou no meio daquele povo. O que aconteceu? Negou Jesus. Então nós possamos ser obedientes ao Senhor, tomar muito cuidado, vigiar. O próprio Jesus fala isso com os apóstolos lá quando está no Getsêmani. Será que não podeis vigiar nem um minuto? Ser vigilantes a todo momento, sendo obedientes, sabendo que aquilo que deixamos para trás não importa, porque o que o Senhor tem para nós é bem melhor. É difícil, né, deixar. Imagina Abrão deixar seu pai, deixar todo aquele povo lá, aqueles amigos, para peregrinar, para ir sabe-se lá para onde, mas ele confiou no Senhor e foi justificado. Sabemos a consequência disso, né? Estamos vivendo hoje aqui parte dessa promessa. Isso vai resultar, sabe como? Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco lá em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. A beleza de tudo isso, né? Capítulo 21. A partir do versículo 1 a gente vai ver: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui a gente já começa a viver um terço disso tudo. As coisas de antes já passaram. Por conta do sacrifício de Cristo, a gente olha para trás, acabou, aquilo se apagou. O sacrifício dele apagou todos os nossos erros. Estamos firmes na rocha, na pedra angular, firmados em Cristo Jesus. Ele é conosco em todo momento. O que precisamos é confiar, é ser obediente. E quando olhamos para o céu, vemos a nossa verdadeira pátria, a pátria celeste. Então, por aqui, no meio que vivemos, podemos ser considerados estrangeiros, mas lá não somos estrangeiros, somos concidadãos dos santos, cidadãos dos céus. Fazemos parte da família de Deus. Que nós possamos viver todo esse propósito, crendo nas promessas do Senhor, sendo obedientes, esperando sempre em Cristo Jesus. Gente, logo Ele vem. Em breve estaremos lá na pátria celeste. Mas para isso temos que confiar, temos que ter fé, vivendo uma vida assim como Abraão, de adoração, sempre em clamor ao Senhor, né? Vivendo com temor e tremor, buscando sempre a palavra. Se nós quisermos falar com autoridade, se nós quisermos pregar com autoridade, tem que ter intimidade com a palavra do Senhor, tem que conhecer. A irmã falou aqui, né? Gostei de ouvir que ela disse que estava hoje à tarde lendo a palavra do Senhor. Às vezes, nós damos muito tempo, damos muita atenção a coisas que não acrescentam em nada, a coisas tão fúteis, coisas que depois a gente vai esquecer, e deixamos de tirar aquele momento para adorar o Senhor. Eu lembro que tem um livro de um pastor americano que ele vivia no interior dos Estados Unidos e que ele tinha o costume de toda noite assistir TV, assistia lá o jornal, o noticiário. E um certo dia ele falou: poxa, por que eu não paro de ver TV e vou orar um pouco? Aí ele pensou: eu tiro 2 horas orando, por que eu não deixo essas 2 horas, não, tiro 2 horas assistindo TV, por que eu não vou tirar essas 2 horas para orar, para conversar com o Senhor? E foi o que ele fez. Passou a não ver mais a TV, isso tem muito tempo, creio que isso foi em 1950, em torno dessa época, 60, por aí.
Então de repente ele não via mais TV naquele horário, ele passou a orar para o Senhor, dedicava aquele momento em oração, e de repente um dia, ele orando, ele foi abaixar a cabeça para orar, ele viu um jornal em cima lá da mesa, e ele viu uma notícia que tocou o coração dele, e que o levou até, se eu não me engano, acho que foi Nova York. Eu sei que ele era do interior, e ele teve que fazer uma viagem até lá. O Senhor levou ele até lá. E muita gente não achava estranho essa atitude dele. A igreja que ele pastoreava, o pessoal começou a olhar ele estranho, a esposa dele não entendeu, mas apoiou. Todo mundo achava que esse pastor não está muito certo. E ele foi lá fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. O resultado foi grandiosíssimo. Ele fez toda uma diferença ali. Ali ele fundou uma obra. Tudo por quê? Por dedicar um tempo ao Senhor, por buscar essa intimidade, por obedecer à voz do Senhor. E essa obra dele, ela permanece até hoje. Até hoje tem pessoas inspiradas, né? Temos até esse livro que eu li, chamado A Cruz e o Punhal. É uma obra muito bonita que esse pastor fez. Por quê? Por ouvir a voz do Senhor, por ter essa sensibilidade. E como é que a gente tem essa sensibilidade? Buscando intimidade com o Senhor, buscando ter uma vida de adoração. Às vezes eu posso falar, mas é difícil eu orar, né? Como é que eu faço? Eu já vi gente falar que adorava às vezes no ponto de ônibus, estava ali parado olhando o ônibus, e no pensamento: meu Deus, toda honra e toda glória a Ti, Senhor, te louvo e te adoro. No pensamento ali, parado, esperando o ônibus, atento, mas adorando ao Senhor. Tem pessoas que às vezes estão lá no trabalho, quietinho lá, e começa a adorar o Senhor no pensamento, começa a conversar com o Senhor, buscar intimidade. Às vezes vale muito a pena deixar algo de lado, algo que a gente pensa que é legal, algo que parece tão legal, tão na moda, tão atual, para o quê? Para dedicar aquele tempo ao Senhor. Não venhamos a nos perder nessas tendências de hoje, em tantas coisas que parecem interessantes, mas que de repente nos tiram um momento de intimidade com o Senhor. Que possamos ser acessíveis, ser obedientes, assim como foi Abraão, confiando na promessa. Não importa se às vezes você não entende, mas vá, siga e creia que é algo grandioso. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.